Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, madrugada de sábado para domingo, mas fazendo um vídeo aqui para vocês, né, para a gente comentar sobre uma vitória do Glorioso, né? Tá em crise? Chama o Galo, né? É impressionante a freguesia do Clube Atlético Mineiro quando joga contra o Botafogo. E hoje tivemos um déjà vu, né? Vencemos a partida jogando com 10 em campo contra o Atlético Mineiro. Novamente aconteceu esse cenário, o mesmo cenário de quando o Botafogo venceu a Copa Libertadores da América no dia 30 de novembro de 2024. Naquela ocasião, Gregory foi expulso com 1 minuto de jogo e o Botafogo abriu 2-0, o Atlético Mineiro diminuiu e no finalzinho o Botafogo fez o gol do título 3-1 naquela Libertadores. Nesse jogo deste sábado, a coisa foi um pouquinho diferente, né? O Botafogo teve o jogador Cris Ramos, né, um atacante, expulso no final do primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo 0-0, o Botafogo não fazia uma boa partida. O Cris Ramos vacilou, perdeu a cabeça, deu uma cotovelada no jogador do Atlético Mineiro, não pode acontecer isso. Acredito até que alguém da comissão técnica já deve ter chamado a atenção do Cris Ramos. É um jogador que começou bem a sua trajetória no Botafogo, mas ele não pode perder a cabeça dessa forma, né? A sorte dele é que não prejudicou o time a ponto do time não conseguir o resultado. O time conseguiu, né? Mas não pode se repetir uma situação dessa, né? Um jogador como ele não pode perder a cabeça e dar uma cotovelada no adversário dessa forma. Mas achei que o Botafogo no primeiro tempo não foi bem, né? Foi abaixo do que podia produzir. O Atlético Mineiro teve as melhores chances em quantidade, mas a chance mais clara do primeiro tempo para mim foi do Vitinho. O Vitinho tem uma enorme dificuldade, né? E uma enorme dificuldade em concluir as jogadas em gol, né? É um lateral que eu já falei aqui diversas vezes sobre ele. Acho ele um lateral na média do que a gente tem de laterais brasileiros. Acho ele um lateral acima da média, principalmente quando a gente fala da parte defensiva. Até por isso ele foi convocado para a seleção brasileira. É um jogador extremamente regular, mas ele tem claramente uma dificuldade de finalização. E hoje, né, no jogo contra o Atlético Mineiro, ele perdeu um gol feito depois de um passe do Santiago Rodrigues, né, depois de um lançamento lindo do Santi Rodrigues. Ele não conseguiu fazer o gol, mas teve a expulsão, fomos para o intervalo e no início do segundo tempo, o Santiago Rodrigues, depois de uma ótima jogada do Montoro, né, o Álvaro Montoro na esquerda, deixou o jogador do Atlético no chão, cruzou e o Santiago Rodrigues de cabeça no ângulo do goleiro Everton fez 1-0 para o Botafogo. Santiago Rodrigues, que melhorou muito, né, se adaptou realmente com a camisa do Botafogo nos últimos 5 jogos, 4 assistências e agora um gol, primeiro gol dele com a camisa do Botafogo. Já estava merecendo já há bastante tempo, né? O Santi Rodrigues vem jogando bem realmente, vem sendo o titular da equipe, vem ganhando sequência e por merecimento, cara, por merecimento. Fiquei muito feliz que o Santi conseguiu se adaptar, que o Santi conseguiu fazer o seu primeiro gol, né? É um jogador que vem realmente jogando e contribuindo muito para a equipe. E aí no segundo tempo, né, o Botafogo colocou 1-0 no placar, o Atlético Mineiro com 1 a mais em campo. É natural que o Atlético fosse sair para o jogo e o Botafogo conseguiu controlar a partida, assim, na medida do possível, né, com 1 a menos em campo. Não achei que o Botafogo sofreu tanto, não achei. O Léo Link fez uma ótima defesa num chute de falta do Hulk, mas não teve um amasso, em nenhum momento não teve um amasso, uma pressão muito grande do Atlético Mineiro, não teve mesmo. Início de trabalho lá do Sampaoli no Galo também, as coisas não estão legais por lá. O Atlético Mineiro também está em crise, né? Acabou de trocar o treinador, como eu já disse, né? Então o Botafogo acabou sabendo aproveitar essa fragilidade do Atlético Mineiro, né? O Botafogo conseguiu, mesmo com 1 a menos, arrancar essa vitória, que é importantíssima. O Botafogo volta para o 4º lugar no G4 do Campeonato Brasileiro. O Mirassol ainda vai jogar nessa rodada, então se o Mirassol empatar
ou vencer a partida, toma o lugar do Botafogo. Se o Mirassol perder, o Botafogo continua na quarta colocação. Mas é importante para o Botafogo, nessa vitória, não só ter voltado para quarto lugar. Eu acho que essa vitória ela tem um significado muito importante para o futuro próximo do Botafogo nessa reta final de temporada. Eu falava aqui sobre o espiral de M que o Botafogo tinha entrado. Eu falei isso, exatamente isso. Nos últimos 2 jogos, uma carga negativa muito grande, tudo de ruim acontecendo, só notícia ruim o tempo inteiro. Abre 3-0 contra o Mirassol, toma um empate, não joga bem contra o São Paulo, perde, goleiro falhando, goleiro se machucando, e notícias sobre lesões de outros jogadores importantes. Danilo se lesionou, 6 semanas fora. Então começou a vir uma sequência de notícias negativas, de situações negativas, que se justificou, né, o que eu falei. Entramos num espiral de M. Só notícia negativa, só situação negativa. E a única coisa que pode mudar esse cenário era uma vitória como essa. Uma vitória que você acaba readquirindo confiança, é uma vitória que você acaba novamente reunindo, né, os líderes do grupo, é uma vitória que você acaba aproximando novamente o torcedor. O torcedor do Botafogo não compareceu em bom número nem contra o Mirassol, nem agora contra o Atlético Mineiro. É um público bem abaixo da média, né? Então é uma vitória que tem um significado muito grande mesmo, né? Vou voltar a repetir a frase que eu falei no início do vídeo, e que eu vou botar inclusive até no título desse vídeo aqui. Tá em crise? Chama o Galo. É impressionante realmente essa freguesia, e fez com que o Botafogo revivesse, cara. Revivesse na temporada. O torcedor do Botafogo estava desconfiado, o torcedor do Botafogo estava achando que daqui a pouco o Botafogo ia sair da zona de classificação da Libertadores, e essa vitória pode ter trazido novamente o Botafogo para o jogo, né? É praticamente impossível a gente pensar em chegar ali perto do Palmeiras, do Flamengo e do Cruzeiro. Tem uma diferença muito grande de pontos. Não é a realidade no momento, mas a briga por esse quarto lugar, né, com o Mirassol, com o próprio São Paulo, né, é uma briga que o Botafogo está assim, querendo voltar a ter condições de disputar, porque a sequência de negativa que o Botafogo tinha tido, né, trouxe uma desconfiança muito grande de que a gente teria forças para conseguir esse quarto lugar. Mas eu acho que essa vitória de hoje contra o Galo pode trazer o Botafogo novamente para esse cenário de disputa desse quarto lugar importante, que na realidade do Botafogo que nós temos agora, um G4 de Campeonato Brasileiro garante uma vaga direta na Libertadores do ano que vem, e a classificação para a Copa do Brasil do ano que vem para o Botafogo. Então esse é o nosso objetivo na temporada. É claro, mais uma vez, não era o que o torcedor queria, não era o que a gente queria. A gente queria novamente disputar títulos, igual no ano passado, mas o que a gente tem de realidade no momento é esse quarto lugar de Campeonato Brasileiro, né? E vamos atrás disso e buscar melhorar para o ano que vem, para que ano que vem a gente volte a disputar títulos novamente. Então, assim, campo e bola é isso, e fora do campo a gente torce para que acabe logo essa questão de briga jurídica de John Textor com o Eagle, com o Ares, com o Iconic. Isso precisa acabar urgentemente para que o Botafogo consiga sair dessa asfixia que o Botafogo está tendo, né, de notícias ruins e de situações ruins, que está levando o Botafogo, não só dentro de campo, mas fora de campo também, a um mundo de incertezas. Tomara que isso se resolva o mais rápido possível, mas de extracampo, fora de campo, eu falo num outro vídeo. Nesse vídeo aqui é só para parabenizar hoje pela vitória. O David Ancelotti, achei que no primeiro tempo o Botafogo mais uma vez fez uma partida ruim.
No segundo tempo, ele soube se defender, então o David Ancelotti conseguiu acertar nas escolhas no segundo tempo. Depois que o Botafogo fez 1-0 com 1 a menos, ele soube montar um sistema, uma estratégia defensiva no segundo tempo, que o Galo praticamente não assustou o Botafogo. Então, parabéns para o David Ancelotti. A gente está aqui criticando quando tem que criticar, elogiando quando tem que elogiar, e é o que eu sempre falei e vou voltar a repetir aqui. O David Ancelotti é um garoto, é um treinador novo. Ele vai errar, vai acertar, porque ele é novo. E as pessoas mais novas, né, quem está em início de carreira, é normal que você oscile bastante. É normal que você erre mais vezes, porque você está no início da sua carreira. Você está aprendendo muita coisa ainda. Então, o David Ancelotti é normal que tenha mais erros. E hoje, graças a Deus, contra o Atlético Mineiro, foi um dia onde ele foi muito feliz. Contra o Mirassol ele não foi bem, contra o São Paulo ele não foi bem, contra o Atlético Mineiro o David Ancelotti foi bem, né? Então é isso. Não sabemos se contra o Grêmio ele vai continuar indo bem ou se ele vai voltar a fazer uma partida ruim, a escolhas ruins. Não sabemos. Mas tudo isso acho que passa pela questão de inexperiência. É um treinador jovem e que, repito, está aprendendo muita coisa, tá bom? Mas hoje, elogios para ele, parabéns pelas escolhas que ele fez, não só pelo resultado, mas porque o Botafogo soube jogar com 1 a menos e soube administrar o resultado, mesmo com 1 a menos. Então, isso passa também por escolhas e estratégias de treinadores. E hoje ele soube escolher uma estratégia adequada para que o Botafogo tivesse um bom desempenho com 1 a menos em campo e ganhasse a equipe do Atlético Mineiro. Ok? Um abraço, deixe seus comentários, aproveito para pedir para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar um like nesse vídeo. Vamos falando de Botafogo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.